Eu recebo muito isso. Assim, assisti uma entrevista tua, um áudio na rádio e tal. Assisti um podcast e vi que foi uma terapia ali pra mim. Muito obrigado por isso, tal. Eu coloco lá no meu Instagram que eu brinco que é a minha isca mental, né? Sua mente se acende quando você descobre que existe. A primeira, assim, insight, eu pedalando. Gosto de pedalar na Chapada Diamantina, na Bahia. E aí me veio esse lance assim, da explosão elétrica cerebral. O que acontece quando você saca verdadeiramente o que é o sentido de estar tão simplesmente vivo. Porque esse é o milagre, Lucas. Você só precisa estar vivo. A sensação intuitiva é que quem está vivo lutou muito para estar aqui nesse planeta. Deve ser assim uma explosão incrível encontrar propósito. Eu sinto que eu estou muito perto do meu, assim. Sinto que eu estou muito perto. Se você me perguntar, devolver pessoas ao caminho da felicidade. Não tem coisa que me deixa mais vibrante eletricamente do ponto de vista funcional dentro do meu cérebro do que isso. Fico muito vibrante. Vou entrar numa pira então, porque eu gosto desses assuntos de propósito. Porque eu sinto que quando você sabe mais ou menos o que você quer ali, você sabe o que, na verdade você sabe o que te dá essa explosão de, sei lá, de vontade de fazer aquilo, ou sei lá. Parece que as coisas andam um pouco mais fácil, né? Parece que, porra, você tem mais motivação pra ir atrás daquilo. Às vezes os problemas que podem vir a acontecer quando você tá buscando aquele resultado final, eles são problemas mais leva com mais facilidade, né? Sim. Como é que você vê isso, propósito? Porque geralmente a galera vê muito como uma questão espiritual, né? Mas... Sim. Eu me aproximo da espiritualidade quando penso nisso também. Eu gostaria de falar do momento em que o dedo da ciência toca o dedo da espiritualidade. Eu gosto disso também. Eu sabia que você ia gostar. Mas eu penso assim, por exemplo, uma passagem bíblica que eu achei fantástica. A ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Primeira pergunta que me veio à minha cabeça: quem é Deus então? O que é Deus, né? Para mim hoje Deus é o universo, porque ele é onipotente, onipresente, então ele tem um processo que ele é a soma de todas as partes e ele representa esse todo contínuo, vamos falar assim, e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não depende do tempo para estar em algum lugar. Precisei de tempo para sair de onde eu estava para estar aqui com você, né? Então eu não posso estar onde eu estava e estar aqui. A única partícula viva que pode fazer isso é o elétron. Não sei se você já sabia, a física descobriu isso. O elétron ele se comporta como onda fluida e ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A física quântica descobriu isso. E ele se comporta como partícula se tiver um olhar de um observador. Ele muda de forma. Isso explode minha cabeça, essa parada. E aí você raspa a madeira dessa mesa, você raspa uma partícula aqui do nosso suporte, pega uma partícula da pele, do meu cabelo, do teu e vai diluindo, e tudo que a gente vai encontrar é matéria vibrante de um átomo circulando um elétron. A diferença é a velocidade, que está na matéria teoricamente morta e que está na matéria teoricamente viva, tá? Então isso já explica a existência de Deus como uma última partícula. Inclusive tem um livro, né, que chama-se A Partícula de Deus. E aí quando a gente pensa no elétron que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e que está em todos os lugares, porque o elétron está em todas as matérias vivas e mortas do universo, a gente entende que o universo é Deus. Eu entendo. E aí a gente começa a pensar que existe uma mente inconsciente e que nossa consciência que a gente está conversando aqui nada mais é do que um holofote. Eu toco teu dedo, tua mão aqui, eu chamo o holofote, tua consciência sensitiva para o toque vibracional que eu estou fazendo aqui na tua mão agora. Mas eu também posso fazer isso de forma muito mais abstrata. Eu posso falar da posição do teu pé agora e tua mente com a atividade elétrica já te levou para lá. A mente inconsciente é tudo que sobra que a gente não está dando foco. A mente inconsciente minha e sua pode ser essa sala, considerando que a nossa consciência é a cabeça de um alfinete aqui na mesa, mas pode ser a cidade toda aqui, pode ser o planeta Terra. A mente inconsciente, ela não tem tamanho. E a mente, toda vez que ela se expande, ela não volta nunca mais para o tamanho original. E o universo é infinito porque ele continua crescendo. E a mente inconsciente é a representação de um universo como um vácuo vazio e escuro que continua crescendo. Quando a gente bate o olho, a gente vê que tem muita coisa lá. Mas não dá para bater o olho em tudo. Não há tempo para informação de tudo. A gente só sabe, Freud teve essa sacada em 1856, que há uma mente inconsciente que cresce a cada dia. Isso aí é a contribuição minha aqui, tá? Então a mente inconsciente é a expressão do universo. E é na mente inconsciente que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas a mente inconsciente, ela é a mesma para todo mundo? Boa. A mente inconsciente para mim é um holograma, ela é uma parte do todo. Quando você toca nessa parte ou visualiza ou sente ela, você está sentindo o todo.
Não sei se ficou muito difícil, mas vamos lá. Todo ser humano tem uma mente inconsciente. Mas Jung, por exemplo, criou e percebeu que existe um inconsciente coletivo. Qualquer comunidade que você for, na Europa, na África, nos Estados Unidos, vir para o Brasil, onde você vê uma cruz, você sabe que símbolo é aquilo. É um arquétipo, é um símbolo universal, está no inconsciente de todos, né? E aí a gente entra em outras coisas bem bacanas, como, por exemplo, a perspectiva de que a força de vários inconscientes, de várias mentes inconscientes juntos, vibrando por uma ideia, cria-se um universo paralelo sobre aquela ideia viva ali. Ou seja, não há novidade nenhuma no metaverso. Isso é uma mera reprodução de um contexto que já existe, que é muito humano, inclusive. Mas a grande sacada dessa reflexão, pensando em propósito, tudo que você me perguntou, é de que nós temos uma expressão que funciona dentro de nós, que é a imagem e semelhança do universo, que para mim é Deus. Eu fiquei muito impactado ouvindo o Thiago Nigro essa semana, na entrevista que ele deu no Flow, porque ele revela claramente, com muita serenidade, que ele simplesmente teve um ato de iluminação e o comportamento dele está todo voltado para ele. Sacar quem ele é, quem ele foi ao longo desse tempo todo, os mecanismos estruturantes, inclusive da solidão e da rejeição, para ele ser quem ele é hoje, é a responsabilidade. Então todos nós, por exemplo, sabe aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, que mostra flashes de todo o mecanismo estruturante de cada sofrimento para explicar a possibilidade da resposta correta? Aquilo é um ato de iluminação, entende? Total. E quando a gente toma esse processo do que estava no inconsciente, a gente tem uma leitura clara, que de algum modo, em algum momento a psicologia diz que é a sensação da beira da morte. Que sensação é essa? É quando você tem uma percepção clara de que sua vida está em perigo e passa rapidamente ali um flash de um contexto único sobre sua vida. E você percebe aquilo e consegue se escapar daquele perigo. Então o ato de iluminação de uma percepção passa muito por isso, sabe? Eu gosto muito dessa lógica.